filho seu. E sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido. O mundo vai passar eterno, só em Deus posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor pra merecer instante de direito. Senhor Jesus, estou aqui. O dia em que chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora, e leva para o céu. Vamos subir. Os amigos se afastem, que eu seja perseguido em meu vivo. Tua presença em minha vida é o que importa, na certeza que não vou perecer. Posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão faz melhor pra merecer instante de direita. Senhor Jesus, estou aqui. O dia em que chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora, me leva para o céu. Vamos subir. Eu posso ver o mar que me espera. Eu posso contemplar o teu olhar. Eu sempre quis olhar Deus como agora, me leva para o céu. Vamos subir. Senhor Jesus, estou aqui. O dia que chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora, e leva para o céu. Vamos subir. Me leva para o céu. Vamos subir. Boa noite, irmãos. Que bom estarmos aqui. Salmo de número 150, no verso 6, diz assim: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez, agora cantando o hino 450 do Cantor Cristão. E enquanto nós estivermos cantando o hino 450 do Cantor Cristão, os irmãos que vieram preparados para entregar seu dízimo
ou a sua oferta, poderão fazer isso nesse momento. Então vamos louvar ao Senhor com esse hino que diz que a igreja deve estar alerta.
Pai querido, muito obrigado por esta noite, quando teus servos entram em tua presença para glorificar o teu nome, render louvores a ti, Senhor. Queremos te agradecer porque bom é estarmos aqui. Queremos te agradecer, ó Deus, por todos que estão nos acompanhando nesse momento de louvor, momento de adoração, momento de recebermos a palavra do Senhor. Queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor abençoe cada um, na medida da necessidade de cada um. Ó Deus, que a tua graça seja derramada sobre o teu povo, tua bênção sobre nós. Dá-nos a tua paz, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 14. Nós vamos dar continuidade, na verdade, à mensagem que nós começamos na semana passada. Muito bem, estou quase encontrando aqui, Romanos capítulo 14. A partir do verso 18. E na semana passada nós paramos no verso 17 e hoje nós vamos continuar a partir do versículo 18, ok? Então, Romanos, capítulo 14, do versículo 18 em diante, diz assim a palavra do nosso Deus: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Eu quero ler mais uma vez com você esse último versículo, porque eu quero dar ênfase a ele. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Deus nos abençoe através dessa palavra. Eu vou pedir ao irmão Everaldo que nos dirija a Deus em oração. Santo Deus, eterno Pai, nós agradecemos a Deus por esse momento, Deus, de estarmos mais uma vez juntos, Deus, como igreja, para cultuar, Deus, o santo nome, Deus. Este culto, Deus, pode chegar ao seu trono com uma cheira suave, Deus. Que tudo for, Deus, dito, explanado, Deus, aqui, ó Deus,
para que eu conforme a tua vontade. Também nós queremos pedir, ó Deus, o preparo dos nossos corações para ouvir a tua palavra. Que possamos estar com nossa mente, ó Deus, voltada somente a Deus, para aquilo que eu quero dizer nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Então, por que eu chamei atenção para esse versículo? Quase todos os outros versículos desta sessão, eles se aproximam bastante daquilo que já foi lido semana passada. É como se ele estivesse confirmando aquilo que ele já havia falado. Mas esse versículo aqui pode nos induzir a um erro. E eu quero, assim, esclarecer isso a todos os irmãos, para que ninguém fique com dúvida com relação a isso. Eu gostaria muito de que isso ficasse muito claro para os irmãos. Preste atenção comigo. Aquele que tem dúvidas, estou no verso 23, aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Esse texto, esse versículo, se você olhar direitinho para ele, você vai perceber que existe coisa que é pecado para uma pessoa, mas não é pecado para outra pessoa. Isso não te parece estranho? Isso realmente é chocante. Como que pode algo ser pecado para um e não ser para outro? O apóstolo Paulo, aqui no versículo 23, ele está dizendo, olha, se você faz alguma coisa tendo dúvida se aquilo é pecado ou não, aquilo é pecado para você. Mesmo que no fundo aquilo não seja contrário à vontade de Deus, mas para você passa a ser. Vamos caminhar um pouco com esse pensamento e vamos colocar isso de um modo prático. O apóstolo Paulo está aqui falando de comida. Então você se lembra que semana passada eu disse o seguinte: um animal era sacrificado ao ídolo, parte desse animal era utilizado, parte da carne, era utilizado no ritual daquele ídolo, e a outra parte que sobrava ia para o açougue e era vendido. Então, as pessoas iam lá e compravam. Por exemplo, vamos supor, determinado boi foi sacrificado ao ídolo, você pegou ali o fígado daquele boi e fez um ritual em relação àquele ídolo, àquela imagem, certo? Aquele Deus falso. E aí o resto todo do boi que tinha sido sacrificado vai para o mercado, vai para o açougue e é vendido, a pessoa compra. Comprou, cozinhou, comeu. Para a maioria das pessoas, e pelo que a gente leu do apóstolo Paulo, não tem problema nenhum nisso. Por quê? Porque não foi você que sacrificou o ídolo. Você não fez sacrifício nenhum a ídolo. Você não sabe se aquela carne foi ou não foi sacrificada ao ídolo. Você comprou, pagou, levou para sua casa, orou na hora de almoçar e comeu aquela carne. Tem pecado nisso? Não, nenhum. Você, aqui, irmão da colina, você sabe da onde veio a carne que você comprou no açougue? A menos que você conheça o açougueiro, você não sabe de onde veio essa carne.
se essa carne veio de uma fazenda aqui perto, de uma fazenda longe, ou de uma fazenda em outro estado, ou até de outro país, a gente não sabe de onde veio essa carne. Mas a gente compra, e a gente come, e a gente consome, e a gente não tem problema nenhum com isso. Mas suponhamos que uma outra pessoa tem esse problema. Ele acha que se ele comer aquela carne, pode ser que aquela carne seja uma carne que foi sacrificada a ídolo, e ele acredita que ele pode estar agredindo a Deus com isso. E aí ele resolve comer essa carne. Então ele olha para a carne, tem dúvida se pode comer ou não. Não tem coisa que a gente tem dúvida se é pecado ou não. Pensa na sua cabeça aí, alguma coisa que você tem dúvida se é ou não é pecado. Que você tem dúvida se pode ou não pode fazer. E aí você tem dúvida se pode ou não pode fazer. Não tem aquilo que acusa a cabeça da gente? Que a gente olha assim, mas a consciência da gente acusa. E a gente fica meio, será que pode? Será que não pode? De vez em quando as pessoas vêm e me perguntam alguma coisa. Pode isso? Não pode? Se você tem dúvida e você faz, você assumiu o erro, assumiu o risco de cometer um pecado contra Deus. Porque o que é o pecado? Qual o significado dessa palavra? Pecado. Errar o alvo. Qual é o alvo que a gente tem que acertar? A vontade de Deus. Então, eu olho ali, o alvo está ali, o alvo é a vontade de Deus. Se eu atirar e errar a vontade de Deus, ou seja, se eu fizer o que não é a vontade de Deus, eu errei o alvo. Se você tem dúvida se aquilo é pecado ou não, o que você deve fazer? Não fazer. Se eu tenho dúvida, já disse a placa atrás do caminhão. Na dúvida, os motoristas aí. O que fica escrito atrás do caminhão? Na dúvida, não ultrapasse. Se você tem dúvida se vai dar ou não vai dar, você não ultrapassa. Por quê? Porque se você ultrapassar na dúvida, pode não dar tempo e você sofrer um acidente. Na vida espiritual é a mesma coisa. Na dúvida, não ultrapasse. É o que está escrito aqui. Aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Porque o que faz não provém de fé. Ele não tem certeza. O que é a fé? Hebreus vai ensinar para a gente o que é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Então, fé é certeza, ter certeza. Se você não tem certeza, o que você faz não provém de fé. O que você faz provém de dúvida. E se você faz, mesmo tendo dúvida, você transgrediu a vontade de Deus, mesmo que Ele não ligue para aquilo. Veja, Deus está menos preocupado com o resultado do que com a intenção. Pecado tem relação direta com intenção. Se você fizer alguma coisa acontecer,
o evento morte, por uma ação que você não teve a menor intenção de fazer e que você não assumiu nenhum risco para aquilo acontecer, você não pecou. A Bíblia diz, pecado, talvez o pecado mais conhecido, né? O mandamento: não matarás. Não matarás. Se você está dirigindo um carro dentro da normalidade da direção, você não está alcoolizado, você está com o carro tudo direitinho, tudo certo, você não está cometendo nenhuma infração de trânsito, tudo certinho, e acontece um acidente, você tomou todas as precauções, mas aconteceu um acidente e uma pessoa morre, você transgrediu esse mandamento, não matarás? Não. Apesar de ter acontecido o evento morte, você não transgrediu o mandamento. Por quê? Porque você não teve o quê? Intenção. Ao passo que, se você tiver a intenção, mas não acontecer o evento morte, você transgrediu o mandamento não matarás. Uma hipótese contrária a essa: alguém pega um carro e resolve matar outra pessoa. E então ele para o carro, ele liga o carro e ele fica na espreita. Quando essa pessoa atravessa a rua, ele acelera o carro e vai lá atropelar a pessoa. Só que ele bate nessa pessoa, atropela a pessoa caiu lá, mas não morreu. Ele transgrediu o mandamento não matarás? Transgrediu, porque a intenção dele era essa. Jesus disse que o pecado acontece onde? No pensamento. Quando a gente pensou, já cometeu o pecado. O pecado acontece na intenção e não propriamente no resultado. Então essa pessoa que tem dúvida se comer é pecado ou não, ele teve a intenção de fazer, mesmo sabendo que aquilo poderia estar desagradando a Deus. Se ele teve a intenção de comer, mesmo o resultado não sendo pecado, a intenção foi. Beleza. Mas aí, qual é o erro que isso pode nos levar? É a gente pensar que o contrário também é verdade. Se eu tenho dúvida se alguma coisa é pecado ou não, e se eu fizer é pecado, será que sempre que eu não tiver dúvida se uma coisa é pecado ou não, sempre que eu tiver tranquilidade para fazer uma coisa, isso não será pecado? Deixa eu tentar melhorar essa ideia. Será que a sua consciência é o melhor parâmetro para uma coisa ser pecado ou não? Pensa aí numa coisa que você sabe que é pecado, porque a Bíblia diz, mas tem gente dizendo que não é pecado. Pensou aí? Eu tenho certeza que sim. E eu sou capaz de arriscar que você pensou a mesma coisa que eu. Porque isso está muito
atual aí na mídia. Será que só porque uma pessoa pensa que determinada coisa não agride a consciência dela, ela diz: não, isso não é uma escolha minha, isso eu nasci assim, eu nasci com essas características. Será que só porque ele pensa que não é pecado, não é? Será que a nossa consciência, será que a consciência humana é o melhor método para saber se uma coisa é ou não pecado? Então eu vou convidar você a abrir outro texto na palavra do nosso Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Primeira Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1. Abriu ele? Muito bem. Está aqui. Está aqui no texto. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Apostatar é se afastar, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pode seguir o verso 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. O que esse texto está dizendo para a gente? Que existe gente com a consciência cauterizada. O que é a consciência cauterizada? Cauterizar é quando você queima alguma coisa e aquilo cria uma barreira ali. Quando você tira a sensibilidade num determinado local. Não tem? Quando às vezes a gente machuca e tal, aí você queimou ali, aí você perde a sensibilidade ali. Mente cauterizada, consciência cauterizada, é quando a consciência perde a sensibilidade. E esse texto aqui de 1 Timóteo capítulo 4 é o mesmo escritor, o mesmo apóstolo Paulo que escreveu Romanos 14, 23, e escreveu 1 Timóteo capítulo 4. Aqui ele está dizendo que a pessoa tem a consciência cauterizada pela hipocrisia dos que falam mentiras. Continua para a gente o verso 3. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Então ele está falando aqui de um assunto parecido. Só que lá ele está dizendo o seguinte: se você tem consciência que uma coisa é pecado e faz assim mesmo, essa coisa é pecado e você transgrediu. Aqui ele está dizendo que se você perde a consciência que uma coisa é pecado e faz assim mesmo, essa coisa não deixa de ser pecado. Tenta acompanhar comigo. É verdade para lá, mas não é verdade para cá. É igual uma rua de mão única. Não tem ali quando a gente está em São Pedro da Aldeia, que a gente vem descendo, passa em frente ao Banco Itaú, passa em frente à Primeira Batista e vem descendo?
Aí, se você vem de carro, você só pode descer. Você não pode subir. Descer é certo. Subir é errado. Parece que é o mesmo caminho. Só que para um lado ele é certo, para o outro ele é errado. Preste atenção. Se a sua consciência diz que é errado, não faça. Se a sua consciência diz que é certo, alguém diria, faça. Mas o que o texto está dizendo? Se a sua consciência diz que é certo, procure saber se é certo mesmo, antes de fazer. Moral dessa história. A mensagem de hoje é só para dizer isso para você. Confie na sua consciência quando ela disser que alguma coisa é errada. Toda vez que a sua consciência disser isso é errado, confie, não faça. Mas desconfie da sua consciência quando ela disser isso é certo. Quando a sua consciência disser isso é certo, aí você procura a Bíblia para ter certeza se é mesmo certo ou não. Por quê? Porque se a sua consciência disser que é errado e você fizer, 100% de certeza que você está pecando. Se a sua consciência disser que é certo e você fizer, 50% de chance de estar errado. Então, para você viver reto, correto, diante de Deus, longe do pecado, a gente tem que confiar na nossa consciência. É sempre para menos. É sempre para fazer menos. É sempre para se arriscar menos. Ó, eu estou aqui e suponho que isso aqui é um precipício. Que tem uma queda aqui de 30 metros. Então, onde que eu corro o risco de cair? Aqui na beirada, não é? Aqui não é arriscado cair? Mas eu devo ficar aqui na beirada? Não. Eu devo ficar onde? Longe da beirada. E se eu puder, mais longe ainda da beirada. Por quê? Porque se eu estiver perto da beirada, eu posso pensar que eu não vou cair. Mas se bater um vento, vai me derrubar. Então, na nossa vida com Deus, a gente deve viver longe da beirada, longe do risco. Para viver longe do risco, eu confio na minha consciência para o que não fazer, mas só confio na palavra de Deus para o que fazer. Amém? Amém. Que você viva assim. Que você viva cuidadoso para não cair da graça de Deus, para não cair em pecado, para viver de modo agradável a Deus. Pai, mais uma vez nós te louvamos, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre,
te louvamos pela tua palavra e te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos deu a tua palavra para nos mostrar o caminho. Ó Deus, que o Senhor nos mantenha fiéis a ti, cuidadosos contigo, cuidadosos com o nosso viver. Que a tua bênção seja sempre sobre nós. Abençoa a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Oramos. Devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Sua palavra enriquece o nosso conhecimento, mas de nada vale se nós não o colocarmos em prática. O amor do Senhor é tão grande que nós temos que agradecer. Eu vou convidar os irmãos que se colocam de pé, porque agradecemos a Deus porque Ele se lembrou de nós, porque em todo momento Ele se lembra de nós. Te agradeço a Deus por se lembrar de mim, pelo seu favor que me faz crescer. Eu vivo pela fé, e não vacilo, eu não paro, eu não desisto, eu sou de Deus, eu sou de Deus.
louvando ao Senhor? Louvemos ao Senhor. Venhamos ao Senhor, venhamos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo.
Agradecemos ao Senhor por mais uma noite. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor, em todo tempo, Pai, tem nos amado, tem se lembrado de nós e com cuidado extremo, Senhor Deus, tem nos protegido, tem nos livrado, Senhor Deus, e temos certeza, Pai, que nós temos sido grandemente abençoados, temos recebido, Senhor Deus, livramentos dos quais nós não somos nem capazes de imaginar, Senhor Deus. Assim como nós não somos capazes de imaginar tamanho amor que o Senhor tem para cada um de nós. Te agradecemos, Senhor Deus, pela Tua palavra. Te agradecemos, Senhor Deus, pela instrumentalidade do Teu servo, pastor. Te agradecemos, Senhor Deus, por cada irmão, por cada família que aqui se encontra. Te agradecemos, Pai, pelas famílias que nos acompanharam através da rede social. E pedimos, Senhor Deus, que tão breve, Pai, Tua casa possa estar repleta, Senhor Deus, dos Teus filhos, dos Teus servos, Senhor Deus, e que nós possamos, Senhor Deus, estar demonstrando o nosso amor, a nossa gratidão e a nossa confiança no Senhor, Pai, ao realizarmos a Tua vontade, a Teu querer. Livra-nos, Senhor Deus, sempre de todos os maus, Senhor Deus. Te agradecemos, Pai, pelo alimento, te agradecemos, Senhor Deus, pelo trabalho, te agradecemos, Senhor Deus, pela Tua proteção constante em nossas vidas. Despede-nos em paz, Senhor Deus, é a nossa gratidão, é o nosso pedido nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós podemos sentar. Agora nós vamos nos despedir dos nossos amados irmãos que estão em casa. Deus abençoe. Nós teremos um culto agora, um momento de oração, nós aqui. E eu convido você que está em casa, faça um momento de oração aí, pergunte os motivos de oração da sua família, seus familiares que estão com você e fique com Deus.